Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vitor. É, e hoje eu fui convidado aqui pela professora Eliana para falar um pouco sobre um assunto que eu gosto, que é ciência, criatividade e inovação. Eu sou cientista, é, deixa eu passar aqui. Eu sou farmacêutico pela UNB, me formei no campus de Ceilândia, fiz mestrado em biologia animal. Atualmente eu faço doutorado no também na UNB, em nanotecnologia verde, e trabalho com imunologia e, e coisas do tipo sistema imunitário e câncer, né? Só que eu sempre gostei dessa parte de criatividade, de arte e comunicação. E me motivou a abrir uma empresa que é a Spectrum, né? Spectrum Comunicação Científica. E hoje eu sou diretor criativo nela. Então eu vou tentar falar um pouco hoje sobre é, ciência, um pouco sobre arte. A gente vai entrar um pouco em fake news, atualidades, né? E tentar fazer o mais objetivo possível, porque está todo mundo em casa de quarentena, né? E é interessante que não seja tão chato, nem maçante. Qualquer coisa vocês podem me parar, me perguntar, mandar comentários aí. O José, que está me ajudando aqui, ele vai colocar os comentários, os melhores comentários, melhores não, alguns comentários aqui na tela para a gente ler. E vocês podem perguntar a qualquer momento, tá? É, não tem problema em parar e responder. E é isso, vamos tentar fazer um bate-papo e o mais divertido possível. E aí, a gente começa conceituando ciência, né? Vocês sabem o que é ciência? Assim, explicar? Se alguém perguntar o que é ciência, vocês sabem o que vocês responderiam, né? Inicialmente, Aristóteles ele definiu ciência como um conhecimento demonstrativo, né? Ou seja, você olha, tem um objeto aqui e ele existe. Então, eu tô olhando para ele. Aí, pera, eu tô olhando para ele e aí eu posso constatar algumas coisas sobre ele. Ele é branco, ele abre, né? Então, é, ciência é isso, eu observo, não é uma opinião. Ah, eu acho que o objeto não é branco. Não, estamos constatando que ele é branco, estamos constatando o formato dele, a textura dele. Então, Aristóteles definiu isso lá atrás como um conhecimento demonstrativo. Só que aí, para ficar mais fácil de entender o que é ciência, né, mais objetivo, ciência vem do latim scientia, que significa conhecimento, né? Por isso que algumas pessoas falam, fulano tomou ciência de tal fato, porque tomou conhecimento de tal fato. Então, basicamente, ciência é conhecimento. Coloquei aí uns videozinhos engraçadinhos, assim, só para ficar bonitinho. É, então, tá. Tá, Marilda mandou uma pergunta aqui, vamos aproveitar e... Então, gente, queria deixar claro que eu trabalho com tratamento anticâncer, né? Eu entendo, eu estudei virologia na faculdade, fiz algumas colaborações sobre o assunto, mas minha especialidade é câncer, porém, já tem estudos. Aí a pergunta da Marilda foi a seguinte: boa tarde, professor. Gostaria de saber se corona morre após o corpo ser enterrado ou se ele vive e por quanto tempo ele vai ficar na Terra. O ovo desse vírus é destrutível? É, então, esse vírus ele pode ser destruído, pode ser tratado, só que vários estudos estão sendo liberados agora e dependendo da superfície que ele estiver, ele vai ter um tempo de vida diferente, né? Por exemplo, eu li um último estudo que falava que ele ficava 3 horas no ar, ou seja, se eu espirrar aqui, ele pode ficar em gotícula, sobreviver 3 horas em gotículas de saliva, e no metal é outro tempo, em plástico é outro tempo, pode durar até 7 dias, dependendo da superfície. Só estou respondendo mesmo porque eu li essas reportagens, essas pesquisas recentemente, mas não é minha área, tá? Então, é, é isso, vamos continuar aqui. Então tá. E aí eu trouxe aqui como é que funciona um método científico, né? Como é que é pensar, como é que um cientista pensa. Eu sou um cientista, e aí trouxe aqui
o passo a passo. Como é que a gente pensa no problema? Ah, já vai fazer experimento de cara? Não. O método científico funciona da seguinte forma. Primeiro a gente observa algo, né? Observo algo, usando um exemplo de novo. Ah, estou olhando isso aqui. Então eu elaboro um problema na minha cabeça e eu elaboro uma hipótese. Por exemplo, eu trabalho com câncer, novos tratamentos anti-câncer, e aí, trabalhando lá, eu observei que a gente tratava câncer de pele, só que a metástase que estava no pulmão era curada também. Então, observei isso, e a gente fica assim, uai, o que está acontecendo? A segunda fase é o problema, e a gente começa a pensar o porquê que isso está acontecendo, né? Uai, eu só tratei o câncer de pele, por que, que o câncer do outro lado do corpo está sendo tratado? Então, eu elaboro uma hipótese. A nossa hipótese é, é de que é o sistema imunitário. A célula do sistema imune vai lá, viu a célula tumoral e ela reconhece a mesma célula tumoral em outro lugar do corpo. E aí ela atacaria o mesmo tipo de célula, digamos assim. É, então essa seria a hipótese. A gente vai para a experimentação, ver se isso realmente se comprova. Depois, a partir dos resultados, a gente tem uma conclusão. E aí a gente pode falar se algo acontece, como acontece, e aí, assim que um cientista pensa, assim que os estudos são publicados, né? E aí, para ficar uma coisa mais simples e divertida aqui, eu trouxe a Daphne aqui, que vai ser a personagem dessa analogia que a gente vai fazer. Daphne, ela é minha aluna, e aí ela trabalha comigo já há 3 anos, e a gente trabalha com tratamento anti-câncer, como eu tinha falado, né? E aí, a Daphne vai ser essa personagem daqui para frente, onde a gente vai entender. Eu coloquei essas luzes vermelhas porque o tratamento anti-câncer que a gente desenvolve é utilizando uma luz vermelha. E aí, Daphne, pensem comigo, imaginem comigo, Daphne estava lá nos seus experimentos, e aí ao tratar um camundongo com o tratamento que a gente estuda, ela percebeu que ela tratava o câncer de pele, como eu tinha falado, mas o camundongo, as metástases todas diminuíam e sumiam do corpo do camundongo, ou seja, isso é muito bom, né? Eu coloco o medicamento, aplico uma luz, e todas as metástases diminuem do corpo. Metástase, gente, desculpa. Para quem não sabe, metástase é o quê? Tem um tumor primário, né, um câncer, cresce um tumor, e aí, só que uma dessas células, ela se desprende do tumor primário e viaja pelo corpo, né? E onde ela parar, por exemplo, parou no pulmão, parou no fígado, ela vai se multiplicar, e aí vai formar vários tumorzinhos espalhados pelo corpo. E aí a Daphne, nossa personagem de hoje, observou isso, diminuiu as metástases do corpo inteiro, mesmo eu não tratando. O que está acontecendo aqui? Né? E aí, não está passando. Pronto. Então, o que a gente pensa? Aqui é a hipótese que ela teve, só pode ser ação do sistema imunitário. Né? Então, agora é a hora de levantar as hipóteses com todos os conhecimentos que você estudou em graduação, em cursos, em estudos recentes. E a próxima etapa, todo mundo dá para perceber aqui que é a experimentação, né? É a parte que o cientista vai para a bancada, que o cientista faz os experimentos. No caso aqui, a hora que ela vai unir a teoria e unir a prática, e vai ver se realmente for o sistema imunitário, se realmente a hipótese deu certa, né? Então ela vai pegar os órgãos e vai ver com equipamentos super caros e equipamentos robustos, né, para ver se realmente tem a presença maior da célula do sistema imunitário ali, naqueles órgãos. Então, essa é a parte experimental. Depois disso, é a parte de analisar os resultados, né? Então, aqui, basicamente, vocês podem ver esse bando de número aí, esse tanto de número aqui, os equipamentos dão números complexos, e a gente tem que interpretar isso, que depois vão virar esses gráficos mais visuais, né? Então, depois disso, tem reuniões para discutir o que aconteceu. Olha isso, olha esse resultado, né? Depois disso, apresenta em congressos, onde outras pessoas do mundo inteiro podem compartilhar com você as opiniões e ver, pode ter acontecido isso por isso.
E a partir dessa análise de resultados, você vê se a sua hipótese estava certa ou errada, né? E aí, então tá. Então, a partir do momento que com todos os testes que você fez, comprovou que sua hipótese está certa, essa teoria ela vai se tornar realmente uma lei, né, cientificamente falando. E por último, depois que você é, produziu conteúdo científico de qualidade, tem informações interessantes a serem repassadas até para outros. Até, ai, peraí. Até para outros cientistas pelo mundo, é hora de divulgar resultados, né? E aí a divulgação de resultados é extremamente importante, não só resultados, mas de informações científicas. Ainda mais agora, com o mundo das redes sociais, da internet, divulgação científica. A Angela fez uma pergunta muito interessante. Eu já vou responder. Então, hoje, muita gente tem acesso fácil a uma informação pelas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e muitas outras as lives agora, principalmente que a gente tá tendo muitas nesse período de quarentena. Só que é bom por um lado, porque tem muita informação chegando, só que também é ruim porque tem muita informação chegando, porque nem todas são cientificamente corretas, né? E aí vem as fake news que a gente vai falar daqui a pouco. A Angela, ela perguntou por que o tratamento do câncer é tão agressivo ao organismo. Então, eu vou fazer uma analogia com o coronavírus, né, que a gente está vivendo agora. Coronavírus é um organismo que não faz parte do nosso corpo, né? Ele tá fora do nosso corpo e aí ele infecta o paciente, a pessoa, e aí a gente dá um medicamento que vai atuar no vírus, né? Só que o câncer ele é diferente porque a célula tumoral é nossa célula. São células que o nosso corpo sempre viu ali a vida inteira. Então, os tratamentos para tratar câncer são tratamentos que vão atacar a nossa própria célula. Vai atacar do câncer, mas também vai atacar a célula boa, né? Então, por isso que tem muitos efeitos adversos, queda de cabelo, muitos sintomas gastrointestinais, pele fica mais sensível, unhas, né? Principalmente esses tecidos, esse tipo celular que se multiplicam muito. Então, é muito agressivo por conta disso, porque o tratamento é para atacar o câncer, só que ele também ataca as nossas células, porque são muito, muito parecidas com células tumorais, né, que partiram do nosso corpo. Entendeu? Não é algo fora do nosso organismo, é algo do nosso organismo. Por isso que fica tão agressivo assim. Então, nesse tratamento que a gente que a gente estuda, sei lá, estudar 7 anos, a mesma coisa, que é a terapia fotodinâmica. Eu vou explicar no final. E a gente volta nessa pergunta depois, tá? Espero que vocês tenham entendido, gente. Qualquer coisa vocês podem mandar aqui, vão conversando comigo, porque eu só tô ouvindo minha voz, aí eu fico meio, meu Deus, tô falando sozinho aqui. Então tá, deixa eu ver aqui. Tá, aí aqui, José não dá play ainda, eu só vou explicar por que eu trouxe isso aqui. Eu tô falando aqui como um cientista, só que eu convidei uma amiga minha que era de Madrid, veio para o Brasil agora. É brasileira, foi para Madrid fazer o doutorado e voltou agora para fazer o pós-doutorado, né? Falar um pouco sobre. É bem curtinho, são 3 minutinhos, só para falar um pouco sobre a visão dela, sobre tudo, sobre a ciência, sobre a visão que as pessoas têm dos cientistas hoje em dia, né? E isso é bem curtinho, só para vocês terem outra visão, não só a minha, né? Eu gosto muito dessas coisas bem descontraídas, então vocês vão ver que é algo bem bate-papo mesmo, e não, super certinho e tal. José, você pode dar play aí? Olá, Doctor. Doctor Maria. I'm sorry. Então, eu sou formada em Física. Sou formada pela Universidade de Santa Catarina, em Florianópolis. Depois eu vim para Campinas para fazer o meu mestrado na Unicamp. E também em Física.
e eu consegui uma bolsa pelo programa do Ciência Sem Fronteiras, antigo, extinto, para fazer o doutorado inteiro, integral, fora do Brasil, na Espanha. Então, eu passei quase 5 anos em Madrid fazendo doutorado e voltei no final do ano passado para continuar trabalhando em ciência aqui no Brasil. Então, eu sempre trabalhei com magnetismo, mesmo no mestrado e durante o doutorado, mas durante o doutorado eu fui para uma parte um pouco mais de biomedicina. Então, o que a gente fazia era produzir nanopartículas magnéticas. Então, uma nanopartícula é como se fosse uma esferinha de um material magnético que tem mais ou menos 1000 vezes menor, o tamanho dele, né, 1000 vezes menor que o diâmetro de um fio de cabelo. Então, ele é muito pequenininho. E essas nanopartículas a gente pode usar, por exemplo, para tratamentos de câncer. Então, vai ser uma revolução na medicina, e nanopartículas, elas são muito abrangentes. Então, além desse tratamento de câncer, existem outros tipos de tratamento com entrega de fármacos diretamente onde você precisa no corpo. Você tem tratamento de água com nanopartículas, então retirar metais pesados da água, também utilizando nanotecnologia. É muito difícil a gente voltar, principalmente depois de quase 5 anos fora, e tendo conhecido laboratórios da Alemanha, da Suécia, que são impecáveis. É muito triste voltar, muito triste, porque a gente se sente muito frustrado, principalmente na situação atual, onde há uma negação da ciência generalizada. Então, assim, eu como cientista me sinto muito frustrada quando alguém não leva a minha opinião científica em conta. Então, prefere acreditar em qualquer coisa do WhatsApp do que acreditar nas fontes seguras de informação que são as universidades. Então, as universidades deveriam estar dentro da sociedade, inseridas, as pessoas deveriam procurar pela universidade, seja onde for, né, por informação, principalmente agora, nessa época de pandemia, né? Tem muita fake news, tem muita coisa acontecendo, e eu tenho muita pena de ver, mesmo familiares, né? Que não acreditam na ciência, que acham que é a nossa opinião, mas não é. Tem que ter uma diferença muito clara do que é opinião e do que é uma opinião científica, no caso, né? Então, é tudo baseado em fatos, em estudos, em estatísticas, em evidências. Então, gente, eu trouxe isso aí para vocês verem que não é só eu que estou falando. Além da Maria, tem outros amigos cientistas, outros cientistas que eu conheço também, que tem esse mesmo, digamos, sofrimento, né? Porque a gente está num país que a gente vê que não valoriza a ciência do jeito que ela deveria ser valorizada, né? E aí a pessoa está acostumada em outro país a ter investimento em ciência, de fato, e voltar para o Brasil, onde a gente não tem máscara, sabe? Para os profissionais de saúde nos hospitais. E. Peraí, a Dirce. Tá, eu vou. Pergunta da Dirce, eu vou responder daqui a pouco também. Gostei. Então é isso. Trouxe para vocês verem que a situação no Brasil é preocupante por conta disso. A ciência ainda não é valorizada do jeito que ela deveria ser, né? Principalmente por conta de um fator que é o seguinte: quando a pessoa investe em ciência, ela está investindo a longo prazo, porque às vezes você vai criar um medicamento e ele demora anos, 15 anos às vezes, para chegar numa prateleira, 20 anos, né, para você conseguir comprar esse medicamento. E aí, vamos supor que eu sou presidente, e aí eu vou lá e falo, para que eu vou investir em ciência se quem vai colher os frutos do meu investimento vai ser o governo daqui 15 anos? Né? Nem vai ser eu. Eu quero fazer o que vai me reeleger nas próximas eleições. Então, esse é um fator muito preocupante. Os nossos governantes ainda não sabem que o quanto a gente investir em ciência é o quanto a gente vai evoluir como sociedade. Então, é importante, e meu objetivo de vida é mostrar isso para todo mundo, sabe? Que ciência é importante, vamos valorizar a ciência e o cientista. A bolsa de um cientista de mestrado é R$ 1.500, sabe? 2 anos ali, ele já fez toda uma graduação, 5 anos, e e os que recebem bolsa, né? Porque vocês devem estar acompanhando aí cortes e mais cortes.
enfim. Então, meu objetivo de vida é divulgar ciência para que um dia, quem sabe, o Brasil seja referência em valorização científica, valorização do cientista, né? Então, tá. Aí, continuando aqui, eu trouxe agora um estudo. Esse estudo é recente, ele é de junho de 2019, se eu não me engano, não consigo ver aqui direito, onde eles entrevistaram vários jovens, e aí eles queriam saber, né, o que os jovens de hoje em dia eles pensam sobre ciência. E aí esse estudo é interessante porque a maioria dos jovens eles manifestaram um grande interesse, né, por ciência e tecnologia, mais do que por esportes. E se você olhar na estatística, é a mesma mesmo nível do que eles valorizam religião, né? E eles possuem imagem positiva da figura do cientista, acredita que homens e mulheres têm a mesma capacidade para ser cientista, porém, eles não sabem nenhuma instituição que faz ciência. Inclusive, quem era de instituições de ensino superior também não sabiam onde se faz ciência e também não sabiam citar o nome de um cientista brasileiro. Ou seja, valoriza a ciência, mas ainda não alcança, a ciência ainda não alcança essas pessoas, né? E aí eu coloquei a Daphne de novo aqui, ó, porque eu adoro as reações dela, a minha aluna de antes. E aí eu trouxe alguns resultados desse estudo, porque eles têm dúvidas sobre algumas controvérsias sociais e políticas, né, que muitas vezes nós temos também. Por exemplo, 25% acredita que 25% dos jovens entrevistados acreditam que vacinar as crianças pode ser perigoso. Gente, em pleno 2020, as pessoas ainda acreditam que vacina pode ser. 25%, um quarto dos entrevistados acreditam que pode ser perigoso. 54% acredita que os cientistas estão exagerando quando falam sobre aquecimento global, mudanças climáticas. Gente, tudo isso é muito estudado. Eu mostrei para vocês a metodologia científica, como é que funciona, é muito criteriosa, baseada em evidências, baseada em estatísticas, né? 40% dizem não concordar com a afirmação de que os seres humanos evoluíram ao longo do tempo, sabe? Então, é muito triste. Isso foi em 2019, e um ano depois, a gente está vivendo o que a gente está vivendo agora. Inclusive, tinha vários artigos que alertavam sobre a crise do coronavírus, né? Mas, como sempre, cientistas só são ouvidos quando acontece o caos, né? E aí entra uma questão muito séria, que são as fake news, né? Porque a gente gera informação, nós como cientistas geramos informação de qualidade e tal, não chega até a população do jeito que tinha que chegar, e chega às vezes de formas alteradas. Ai, peraí que sumiu aqui. É José. Ah, tá, pronto. Então chega de forma alterada, chega com informações faltando, ou enfim. E aí, eu trouxe até algumas aqui. Eu busquei ontem isso aqui, as últimas notícias relacionadas a fake news, para você ver o tanto que isso está atual, né? As pessoas, aqui, ó, essa de 6 de maio de 2020, as pessoas acreditavam que o responsável pelo coronavírus era a tecnologia 5G de internet, sabe? Que passava via Wi-Fi e via o que é? Radiação. Passava via radiação da 5G, sabe? Tem fake news relacionada às eleições passadas, muito em CPMI das fake news rolando aí no. Ó, essa notícia é do dia 30 de abril de 2020. Né? As redes sociais realmente estão em guerra contra fake news. Até presidência relacionada a isso também. Ministério da Saúde alertando sobre fake news, principalmente nesse momento. Gente falando, tal coisa cura, tal medicamento é bom, e as pessoas vão lá correndo na farmácia e compram um medicamento que não é eficaz contra o coronavírus. Mas por conta de uma fake news que alguém cria, pessoas podem morrer, entende? Pessoas podem morrer, pessoas podem ir parar no hospital. E o problema também, às vezes, vou tomar aqui porque o medicamento não faz mal. Então, melhor. Eu ouvi isso no grupo da família, um dia desses, que, vou comprar porque
não faz mal mesmo, então, se for bom, curou do coronavírus, se for ruim, só que não funciona assim, entende? Porque o medicamento foi feito para alguma doença, para alguma patologia, e às vezes as pessoas que têm a patologia certa para aquele medicamento vai ficar sem o medicamento por conta que acabou a distribuição. Isso tudo por conta de uma fake news, né? É, essa aqui eu estava lendo ontem e achei engraçada. Falando que limão com bicarbonato cura Covid-19, né? Só que não. Pode causar dano no sistema gastrointestinal, coisas do tipo. E aí a gente consegue citar muitas e muitas e muitas fake news que não só não informam a população, mas também prejudica a população em várias formas, né? De várias formas. E aqui eu trouxe uma sou eu, gente. Trouxe uma reportagem aqui muito falsa, assim, só para vocês verem que às vezes a fake news parece real. Tá aqui caras, tá tudo escrito certinho, o português tá ok. Eu coloquei minha foto aqui só pra chamar atenção, enfim. Mas às vezes é fake news. Aí, ó, sabemos que é fake news, porque ninguém tava me elogiando nas redes sociais, né? Então, às vezes a fake news parece ser totalmente super real. Você fala, nossa, eu vou compartilhar isso aqui, recebi a informação, vou compartilhar, mas não é. Muitas vezes é montagem que pessoas de má índole, né, criam. Isso aqui eu criei ontem para essa apresentação. Tá. E aí, eu já errei, já publiquei fake news sem querer, e aí. E todo mundo pode errar, né? Trouxe inclusive uma reportagem de ontem aqui, que ontem isso repercutiu bastante, porque o nosso presidente publicou publicou no Instagram uma fake news, e o Instagram foi lá e bloqueou ele, né? Tirou do ar. Ou seja, até eu erro, todo mundo pode errar, é normal, assim, mas a gente tem que se atentar para tomar cuidado com essas coisas, né? Porque hoje em dia tá muito feio fazer esse tipo de coisa. Aí, eu trouxe aqui, como eu falei que todos erram, trouxe aqui algumas dicas só pra gente, antes de compartilhar algo, quando a gente vê uma notícia, a gente se atentar a alguns pontos, né? Tá muito texto aí, porque eu queria que vocês, sei lá, se alguém quiser printar, quero lembrar depois, aí eu deixei aí. Eu não gosto muito do texto, mas coloquei aí. Então, o primeiro ponto é avaliar a fonte, o site, o autor do conteúdo, sabe? Então, você entra lá, alguém mandou no WhatsApp, entra no link, joga um trechinho no Google e vê lá, vou jogar, sei lá, deixa eu ver, coronavírus, saiu uma vacina nova para coronavírus, ok. Você joga no Google e vê se isso se repete, se aparece lá. Se você vê que não apareceu nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira opção, você já vê que não é muito confiável, né? Então, segunda coisa que você pode olhar é o português do texto, a gramática, que geralmente são muito feios, tem erros de português, então a estrutura do texto é importante olhar também. Quando eu falei que eu já publiquei sem querer, foi essa 3 aqui, porque eu fui lá, pesquisei, referência era ok, era da Folha de São Paulo, tinha outras notícias em outros sites de notícia também, confiáveis, só que eu não tinha olhado que era um ano antes. Então eu compartilhei algo de um ano antes, entende? E aí eu fiquei, meu Deus, corri lá e apaguei, assim, com os 30 minutos. Ou seja, às vezes você pode ter esse erro. Não sei, conta aí depois se vocês já fizeram algo do tipo. Pois é, virou moda, a Sueli Mack falou. As fake news viraram moda no Brasil, realmente. E infelizmente virou moda. Só que antes de virar moda no Brasil, a gente observou isso muito, a gente não, fake news esteve muito presente nas últimas eleições de 2016, onde o presidente Donald Trump foi eleito, né? E, gente, isso não é opinião política, eu tô falando aqui notícias, só notícias e fatos, tá? Não sei se vocês viram, mas várias agências russas relacionadas a divulgar fake news sobre o concorrente do Trump na época, né? E aí, e eu terminando aqui, é importante ler mais que só o título e o subtítulo, sabe? Vi lá um texto, às vezes as manchetes são bem sensacionalistas, e aí você fica, meu Deus. Só que é importante ler realmente, abre, lê, pesquisa, né?
Um dia desse, meu pai mandou uma, um print, na verdade, um fundo era rosa e a letra preta falando assim, STF aprova não sei o quê. Gente, um fundo rosa, parece que alguém escreveu, tipo, no Paint, assim, sabe? Essas coisas que a gente tem que ver. Quando sites de revistas, ou outras fontes, jornais, enfim, eles têm designers, eles têm pessoas para formatar cada detalhe ali, entende? Aí chega uma notícia numa caixa rosa com a letra preta, você sabe que ele. Nem olhei, eu falei, papai, manda o link, não sei porque, eu acho que não é real, não. Falei, né? Então, olha estética, olha texto. Outra aqui, veja se não se trata de site de piada. E aí eu trouxe um print aqui, que é a do Sensacionalista. Gente, é um site bonitinho, a estética é legal, ok. Mas se você for olhar as notícias, é pura piada. Alguém mandou. Ai, travou, pera. Travou. José, travou. Eu não sei. Voltou, gente? Voltou? Eu não sei, gente. Alguém me fala se voltou, se tá reproduzindo. Ai, droga. Tá, eu vi aqui agora. Pam, pam, pam. Então tá, então eu trouxe aqui, só que também existe sites que são especializados em fake news, só que como forma de piada. Então, antes de compartilhar, também é importante que a gente olhe se o site é isso, porque tem umas coisas muito assim. Olha essa notícia: Satanás nega que voz em ponto eletrônico de Bolsonaro seja sua. Entende? Então, o site é feito para isso. Então, é um site de piada que ele é bem. É, bem. Bem bonitinho, bem inspirado em outros sites e revistas conhecidas, né? Então tá. Aí fizeram esse estudo em Massachusetts, no MIT, né, que é um Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e eles pegaram 126 mil notícias, 126 mil notícias, e viram que 70% eram falsas, sabe? E geralmente as pessoas que criam fake news, elas ou estão querendo desacreditar alguém, ou elas estão querendo nas eleições é muito comum isso, muito comum desacreditar o outro, e tem empresas que fazem isso, sabe? O que é muito errado, né? As pessoas têm que ver que isso é muito feio. A partir do momento que a gente consegue reconhecer uma fake news e a gente critica a posição, sei lá, do candidato que está usando isso para se promover ou coisas assim, a gente vai ver que é totalmente contrário, né? O candidato é péssimo, corrupto, porque, na minha visão, isso não na minha visão, mas é contra a lei, né? Já tem penas diferentes, dependendo do país, por conta de fake news. Então tá. Aí entra em outro ponto, porque tem a questão de, ok, mostrar que é errado, informações de. É, é, mostrar que informações erradas, informações não científicas a gente não deve compartilhar, mostrar que fake news é errado e tal, mas outro ponto que os cientistas agora já parte para a gente, o que nós temos que fazer, eu vejo que é transformar a nossa ciência em algo mais atrativo, algo mais criativo, colorido, que chama atenção, que as pessoas entendam. Tá? Não só um pesquisador, não só um farmacêutico, um biólogo, mas, por exemplo, eu falo para minha família e todos eles entendem claramente que a informação seja democrática, né, que a gente chama assim, democrática. Todos têm acesso à informação de qualidade. Só que a gente precisa de informação de qualidade que seja atrativa, que seja legal. Então, por isso que eu tive a ideia na época de abrir a minha empresa chamada Spectrum, né, que é essa logo aí. E aí, visando essa questão de passar informação com qualidade e de forma criativa, a gente faz ilustrações, às vezes, para artigos científicos. Trouxe um aí só para vocês verem mais ou menos como é que é. Uma imagem que vai explicar todo o artigo, sem tanto texto, sem tanto número, sem tantos dados, né? Então, a gente faz esse tipo de coisa. Outro tipo de ação que a gente faz também ir nas escolas públicas, levar informação, que às vezes a ciência não é a ciência da escola
das escolas públicas do Brasil, muitas vezes não é tão eficiente em passar informação, não é tão atrativa para as crianças e adolescentes. Então, a gente tenta melhorar isso indo nas escolas e fazendo alguns projetos. Por exemplo, aqui a gente pode olhar na foto que a gente DNA, fez uns DNAs de jujuba com as crianças, porque elas aprendiam o que é o DNA, né? Desde criança elas já estão vendo isso. A gente também vai nos adolescentes, faz experimentos, porque a gente foi numa escola do Itapuã que eles nunca viram um microscópio, só foto. Então a gente vai nas escolas, a gente leva microscópios, leva experimentos. Então, justamente, tentando levar informação, levar ciência de forma que as pessoas gostem, né? E aí aqui voltando, outra coisa, voltando para o que eu trabalho na pesquisa, né? Que é tratamento anti-câncer, eu trouxe essas imagens aqui só para vocês verem que é outro tipo de trabalho que a gente faz, que é explicar, só que em imagens mais artísticas, né? Então, agora eu vou explicar para vocês, usando essas imagens que a gente criou, como é que é o tratamento anti-câncer que eu trabalho, né? Que é bem simples. Só vou beber um pouco de água. Então, aqui, gente, é o seguinte. Imaginem que isso aí tem a nossa célula, né? Isso aí é a parede da célula. Então, tem aí a parede da célula. E a parte de cima, aqui, é a parte de fora da célula. E a parte de dentro, e a parte de baixo é a parte de dentro da célula, né? Então, a gente coloca o nosso medicamento, o medicamento que a gente desenvolveu, na parte de cima, aí onde está essa setinha, aqui, né? E aí tá, e aqui é como se fosse dentro da célula. Então aqui é os meus medicamentos, azuisinhos aqui, né? Aqui é os medicamentos azuisinhos dentro da célula. Que não tem ação nenhuma, não vai matar a célula, não vai para o nosso corpo inteiro esse medicamento. E vai ficar dentro da célula, ok. Só que depois, lembra que eu falei da luz? A gente vai irradiar. A gente vai jogar uma luz vermelha onde a gente quer ativar o medicamento, por exemplo. Eu tomei o medicamento e foi para o meu corpo inteiro. Só que o câncer, o tumor que eu tenho é na pele, né? Então, se eu jogar a luz só na pele, só que o medicamento vai ser ativado. Então, só onde a gente jogar a luz, o medicamento vai ser ativado e vai matar o tumor. Então, aí tira todas aquelas questões ruins de quimioterapia, né? De queda de cabelo, náuseas, vômitos, né? Porque não vai ter ação no resto do corpo, só onde você jogar a luz. Então, isso é um grande ganho para o tratamento anti-câncer, né? E aí, depois que você irradia. Ai, pera. Cadê? Ah, tá. Então, depois que você irradia, aqui a gente mostra o medicamento ativado. Ele vai começar a liberar vários compostos que causam dano para a célula, né? E aí, depois disso, a gente vai ver aqui que as vermelhas são essas laranjas, né? Essas células laranjas aqui são as células que foram irradiadas e as azuis as que não foram irradiadas, né? Que não tem luz nelas, a gente não jogou luz. As laranjas elas vão ser quebradas, então vão ser lisadas, né? Vão ser destruídas e assim o tumor vai ser destruído e as células boas, que são essas azuis aqui, vão continuar saudáveis e sem queda de cabelo, sem os outros, ai, tô perdendo as palavras hoje, os outros sintomas, tá? Então basicamente é isso que, quando eu falei lá no título do vídeo, criatividade e ciência, é isso, né? Misturar os dois para que as pessoas gostem, as pessoas entendam e assim as pessoas aprendam ciência mesmo, né? E fatos certos, fatos científicos comprovados. E aí, o próximo vídeo agora é um vídeo que eu gosto muito, que espero que vocês gostem também, que fala um pouco sobre arte e ciência. José, você pode colocar aí pra gente? Só para vocês verem que sempre dá para misturar os dois e eles têm muitas semelhanças, né? Arte e ciência. Eu não entendo. Isso é tão vasto que ultrapassa qualquer entender.
Entender é sempre limitado, mas não entender pode não ter fronteiras. Sinto que sou muito mais completo quando não entendo. Não entender, do modo como falo, é um dom. Não entender, mas não como um simples de espírito. O bom é ser inteligente e não entender. É uma bênção estranha, como ter loucura sem ser doido. É um desinteresse manso, é uma doçura de burrice. Só que de vez em quando vem a inquietação. Quero entender um pouco, não demais, mas pelo menos entender que eu não entendo. Arte, conjunto de meios e procedimentos através dos quais é possível a obtenção de finalidades práticas ou a produção de objetos. Técnica. Ciência. Corpo de conhecimentos sistematizados adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos. Arte e ciência. Mas definições literais nunca foram a melhor maneira de identificar uma ideia. No álbum The Dark Side of the Moon, a capa traz um prisma refratando um feixe de luz. O prisma refratando a luz e realizando o processo de separação das cores é ciência. E a representação do prisma refratando a luz e realizando o processo de separação das cores é arte. Um fenômeno científico e a representação do mesmo. O que os separam? E talvez o problema seja exatamente essa pergunta. Por que precisamos separá-los? Talvez a melhor pergunta seja: o que os une? O que os junta? Qual foi a última vez que você realmente parou para ver o céu estrelado, com a lua em sua fase cheia nascendo em um tom amarelado? Quantas vezes choveu em dia de sol e você sorriu ao ver aquele arco-íris? Nós somos feitos de poeira das estrelas. Somos um átomo no universo e um universo de átomos. Frases bonitas que nos identificamos por aí, mas que expressam uma mensagem concreta. Vivemos uma sociedade dependente da ciência e da tecnologia, mas que não sabe quase nada sobre isso. O cientista é também um artista. Aliás, ele analisa a arte que a natureza nos proporciona. E talvez essa seja uma das artes mais nobres. O cientista vê a arte ao se deparar com a imagem de um raio, ao observar a dispersão de luz. Claro, eles não olham para tudo e veem equações. E nem todos são completamente malucos. Mas eles entendem um pouco como o mundo funciona. Ou estão mais próximos disso? Essa imagem carrega uma mensagem completamente necessária. Com certeza, a descoberta da presença do buraco negro já é algo surreal. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Tecnicamente, a presença desse buraco negro não é constatada por sua característica imagética. O que prova realmente sua presença ali é a deformação que esse corpo massivo faz no tecido do espaço-tempo. Essa região possui um campo gravitacional tão forte que a luz faz uma curva ao se aproximar. Isso significa que o buraco negro em si não tem cor. Agora, por que nessa imagem ele tem? Num ponto de vista científico, onde é prezada as representações a partir da objetividade da observação, quando tratamos do retrato de estruturas muito macro, como o buraco negro, ou muito micro, como uma organela ou o DNA, é necessário um tanto de subjetividade. Uma representação pautada em cores, figuras e formas, que nos permitem criar uma estética e atribuir aquilo a um significado. Muitas vezes, para que aquele conhecimento seja comunicado e principalmente compreendido, é necessário que seja passado um filtro de narrativização, para que assim uma mensagem tão importante e necessária quanto o buraco negro, ciência, seja compreendida e acessível para as pessoas. Arte. A imagem do buraco negro é um exemplo perfeito de como esses dois fundamentos se completam. A arte e a ciência. As perguntas e as respostas. A ciência esteve e está presente como peça fundamental na evolução humana. E quem faz ciência, logo caracterizamos como cientista. Já a arte está e esteve presente como peça fundamental na evolução humana. E quem faz arte, logo caracterizamos como artista. Palavras que demonstram meios e linguagens diferentes para atingir um mesmo fim. O artista é quem comove, promove um olhar diferente. Perguntas, reflexões e, principalmente, indica um caminho para as respostas. O cientista é quem comove, promove um olhar diferente. Perguntas, reflexões e, principalmente,
indica um caminho para as respostas. Quando crianças, éramos completos cientistas malucos, investigadores da natureza e inocentes curiosos. Quando crianças, éramos também completos artistas incompreendidos, criativos por natureza, de expressão verdadeira. Mas parece que isso vai se perdendo à medida que crescemos. Talvez porque, enquanto sociedade, temos uma certa dificuldade ao contato com a arte. E principalmente nossa relação em nos enxergarmos como artistas. E coincidentemente, algo muito parecido acontece com a ciência. Mesmo ela estando ali, diante dos nossos olhos, todos os dias. A sequência de Fibonacci sendo utilizada como regra na fotografia e até as escalas musicais que foram descobertas por Pitágoras. Não consigo separar as duas. Ambas produtos do homem. Ambas com o objetivo de interpretar e entender a natureza. Seria completamente injusto separá-las. Em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. E esse é o papel de ambos. Seja no Cosmo ou em pinturas de Da Vinci, a arte e a ciência são frutos de uma mesma espécie. Por isso nós somos uma maneira de o cosmos se autoconhecer. Bauman e toda a sua ideia de modernidade líquida se baseou no conceito dos fluidos da física para retratar nossa atual realidade. E quem diria que Van Gogh, em suas obras mais conhecidas, teria características de escoamento dos fluidos e, além disso, matemática usada em cosmologia. Nas imagens capturadas de Júpiter, uma surpresa. A semelhança entre a tenebrosa e complexa superfície do gigante gasoso com as pinceladas do incompreendido e complexo Van Gogh. Isso expressa uma ideia que, analisada de maneira racional e científica, pode apenas representar uma simples coincidência. Porém, essa comparação nos apresenta uma ligação entre esses dois polos, razão e sentimento, que, completamente separados, são descartáveis e mal utilizados, mas quando bem pesados e equilibrados, revelam a maior beleza da compreensão humana. Essa simples coincidência entre as luas de Júpiter e os quadros de Van Gogh ilustram de maneira maravilhosa essa ideia de que a ciência e a arte devem caminhar juntas. E talvez, dessa maneira, podemos entender que a arte pode sim ser ciência. E logo, a ciência pode sim ser arte. Que respostas são escassas quando não sabemos fazer as perguntas certas. E as perguntas, completamente insignificantes, quando não temos um caminho para buscar as respostas. Arte e ciência. Perguntas e respostas. De uma mesma espécie para um mesmo universo. Formular perguntas e traçar um caminho para encontrar as respostas talvez seja uma boa definição para a vida. E para isso, talvez devêssemos reviver aquela criança artista que tanto perguntava e aquela criança cientista que tanto respondia. Em um ciclo virtuoso de perguntas e de respostas, de arte e de ciência. É isso, então, gente. Oi, Maria, eu não vi. Pode chamar, José aí. Oi, Maria, eu não vi sua pergunta, desculpa. Depois eu vou pedir pro José jogar aqui as perguntas, porque aí eu posso responder, tá? Gente, é isso, né? Vocês falaram, o vídeo é lindo e tal, mas ele mostra o mundo, né? O mundo, e o mundo é lindo. Eu fico olhando o céu às vezes assim e fico pensando horas lá. Por isso que eu gosto muito de ciência, desde a célula até um planeta, eu acho muito, muito bonito tudo. E aí, acho que às vezes a gente tem que parar e olhar mesmo, né? Olhar as coisas simples assim, tá? Enfim. Outra coisa aqui, gente, sobre essa questão, desculpa se não deveria ter colocado coisa de política e tal, mas na verdade eu tentei só trazer atualidades, nem falei mal de ninguém aqui. Assim, eu só coloquei atualidades, falei até que só mostrei que é comum, que eu errei, até o presidente pode errar, só isso, tá? Enfim. A Maria Amélia perguntou: quanto tempo esse medicamento fica na célula? O medicamento fica
como uma prevenção na célula, e se ela manifestar o câncer, basta ativar essa célula com a incidência da luz? Maria, o medicamento ele não fica muito tempo na célula ali. Basicamente, ele é isso eu estudei no mestrado, e no doutorado a gente está querendo usar ele como um tipo de vacina anti-câncer. Esses resultados, já tem muitos estudos sobre vacinas anti-câncer sendo pesquisados, mas ainda é só questão de ainda está em animais, né? Ainda não passou para testes em humanos ainda, mas estão bastante legais os resultados. Então, essa questão de prevenção, a gente vai usar vai tratar o tumor, vai tratar o câncer uma vez, e aí a gente espera que ele nunca mais volte, porque a gente descobriu que quando a gente joga a luz ali com o medicamento que a gente desenvolveu, as células do sistema imunitário vão lá, criam anticorpos contra esse tumor. Então, se ele voltar, as próprias células do sistema imunitário vão combater o tumor, entendeu? A gente meio que mostra assim, células de defesa. Esse tumor aqui, se ele aparecer, você mata ele. Então, se aparecer de novo, você não vai precisar se tratar, entende? Seu próprio sistema imunitário já vai se defender contra ele. Então, basicamente é isso. Funciona como uma prevenção, mas o medicamento não fica lá, entende? O medicamento ele é liberado, sai no xixi, assim, igual eu falei, não tem testes em humanos, a gente não doa por onde vai ser excretado, mas o medicamento vai ser liberado depois de alguns dias, só que o próprio sistema imunitário vai atuar como essa prevenção. Deu para entender, Maria Amélia? Às vezes eu me perco, assim, porque eu fico olhando nos comentários e aí eu fico me perdendo nos pensamentos. Gente, então é isso. O vídeo, queria agradecer todo mundo. Coloquei isso aqui só para... Vocês lembram da novela? Enfim, só para falar que acabou. Estou aqui, se vocês precisarem, tiverem dúvidas, vocês podem me mandar por e-mail. Eu pensei que eu tinha colocado, só que não está aqui meu e-mail, enfim. Mas eu vou pedir para alguém passar, ou colocar aí na tela, tá? E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer algum comentário? José, tem alguma outra pergunta aí que alguém fez? Acho que eu vou fechar aqui. A gente aproveita e coloca seus comentários. Se quiser falar de qualquer coisa, câncer, ou arte, ou empreendedorismo, criatividade. Disse. Desculpa, eu não vi, disse o seu. É porque eu fico olhando aqui minha apresentação, né? Mas José vai achar aí o comentário e colocar aqui para mim. Conhece Marcelo Victor Pires de Souza? A Maria do Socorro perguntou se eu conheço Marcelo Victor Pires de Souza. Eu vou... não creio que seja lembrado. Marcelo Victor Pires. Deixa eu dar uma olhada aqui, vai que eu lembro ele no foto, né? Não conheço, ele é engenheiro, né? É católica, não conheço. Obrigado, gente, obrigado aí pelos quem gostou e que bom que vocês gostaram, fico feliz. A Disse, tá. Por que o câncer se espalha no corpo, mesmo com tratamentos dolorosos, como o da Ana Maria Braga? Porque volta em locais diferentes. Então, como eu falei para vocês, um tumor nasce ali. O tumor nasce e aí, quando você faz uma cirurgia para tirar esse tumor, né, que é a ressecção cirúrgica, você corta ali o pedaço de tecido que tem um tumor, né? E aí geralmente você corta, tipo assim, se o que é o tumor, você corta em volta, você corta tudo aqui em volta, né, mesmo o tecido saudável, porque às vezes pode ter alguma célula que você não está vendo ali. Só que alguma dessas células, ela pode, às vezes, entrar na corrente sanguínea e parar em qualquer lugar do corpo que seja. E essa célula vai se multiplicar. E vai se multiplicar de novo. E vai formar outro tumor onde ela parou. Então, Ana Maria Braga, esse negócio de volta, por quê? Porque às vezes ela fez um tratamento, ela fez a cirurgia, só que tinha uma célula perdida ali pelo corpo, que
nos exames, biópsia, não acharam. Só que eventualmente essa uma célula vai virar um monte de células que vai virar um tumorzinho no futuro, quando der tempo dela se multiplicar novamente. Entende? Não é que ela volta, ela sempre esteve ali, só que ela tá tão sozinha que aí tem que dar um tempo para ela se multiplicar e voltar, né? Mas ela sempre esteve ali. É, e o tratamento é, e o tratamento é doloroso só acabando porque, como eu disse, ele também ataca o tratamento convencional, né? Porque hoje em dia a gente está, tanto eu falei quanto a minha amiga de Madrid falou, tem muitos tratamentos que vão ser revolucionários no futuro, esperamos que sejam, né? Próxima pergunta. Tem um câncer no ducto mamário, com metástase nos ossos, câncer invisível. Igual eu falei, às vezes é uma célula, às vezes não é detectada, né? Porque o tumor não está grande, né? Então, essa questão aí de tomar o remédio a vida inteira é porque às vezes você não está vendo o câncer, você não sabe onde ele está. Só que você fica tomando medicamento porque o medicamento vai achar ele onde ele estiver no corpo. Agora, tem no osso, né? Então, você toma um medicamento porque mesmo que o médico não esteja vendo, mesmo que os exames não dê positivo, o médico sabe que está lá, então a gente deixa por uma forma de segurança, um tratamento que vai, se sobrou alguma célula, ela vai sendo tratada, uma questão de segurança mesmo, para ela não voltar, né? Então, é isso. Eu fico meio assim de responder porque a sua médica te acompanha, né? Tem toda essa questão assim. Mas eu acho difícil que seja tomar pro resto da vida, né? Até porque os medicamentos geralmente anti-câncer são muito tóxicos para o nosso corpo. Mas não sei, eu prefiro não responder porque acho que sua médica te acompanha há mais tempo, né? E aí ela pode. E tem acesso aos seus exames, ela pode. Tá, próxima pergunta aqui. Essa pergunta eu já respondi, né? Da Maria Amélia, quando eu estava aqui nos comentários ainda. Tem mais alguma? Para entender melhor a ciência, temos mesmo separar o senso comum, a crença popular, o pragmatismo religioso, político. Então, eu não sei se eu entendi certinho, né? Exatamente o que você quis perguntar. Mas imagino que seja separar o senso comum da crença popular, pragmatismo religioso e pragmatismo político. Então, a crença popular e o senso comum, não que eles estejam de toda forma errada, né? Por exemplo, eu vou às vezes uma aldeia indígena que usa tal planta para tratar determinada patologia. Não é porque ninguém tem estudado aquilo ali, não é porque, não tem estudo sobre isso, tá errado, não cura. Não se sabe, né? Então acho que tem que aliar e não separar. Pega ali pessoal os indígenas usam determinada planta, então vamos estudar essa planta, vamos ver se realmente ela tem ação que eles diz ter, enfim. Então acho que não aliar, acho que tem que, né, não separar, e sim aliar. Pega o conhecimento popular, o senso comum e estudar isso, né? Fazer pesquisa em cima disso. Acho, acho que é isso. Não sei se vocês pegaram. Pode tomar, gente, todos os medicamentos. O ideal é 200 ml de água 200 ml de água e o comprimido, tá? Alguns medicamentos não dão interação nenhuma, mas muitos dão. Então é melhor a gente sempre padronizar esse 200 ml de água e o comprimido, tá? Mas minha mãe sempre falava, não toma um medicamento com a barriga vazia, toma um copinho de leite. Eu sempre ouvi isso também. É comum, inclusive. Mas pergunta pro médico qual é o melhor horário e tal, tá? Maria Berenice, qual o nome da sua empresa? É Spectrum. Eu vou
acho que tem aqui o Instagram, quem quiser seguir lá, eu vou passar aqui. Não tem aqui, mas se alguém quiser, deixa eu ver se eu consigo escrever, não sei se nesses comentários eu consigo escrever. Esse é o nome da empresa, se alguém quiser acompanhar. A gente tem alguns trabalhos legais, principalmente nessa época de quarentena, né? Gente, eu acho que eu passei do tempo, que era 1 hora, né? E eu acho que já foi. Mas se alguém tiver mais dúvidas, pode mandar por e-mail. Eu vou colocar por último aqui. Na verdade, eu acho que eu vou escrever meu e-mail agora aqui. E vocês podem mandar, ou manda no Instagram mesmo também, que a gente responde, tá? Vou pedir para divulgar aí, porque vai dar trabalho. Enfim, obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vênus Clint. Vamos responder a última, então. José, você viu a pergunta dele aí? Qual é? Eu não vi Vênus Clint. Ah, tá. Já tem algum tratamento para câncer terminal. Achei. Peraí. Perdi. Gente, isso. Vênus Clint perguntou se já tem algum tratamento para câncer terminal. Gente, tratamento tem. Tratamento. A gente tem muitos tratamentos no mercado. Só que é isso que eu falei, os tratamentos convencionais eles são muito tóxicos. Tem muitos tratamentos bons, só que a gente tenta deixar esses tratamentos mais seguros, né? Eu também trabalho com nanotecnologia, então se um medicamento é... Nanotecnologia é uma tecnologia muito pequena, muito pequenininha, né? Muito pequenininha. Então, às vezes a gente consegue direcionar o tratamento para determinada parte do corpo, para o resto do corpo não ter os danos que a quimioterapia comum ia trazer, né? Então tá. Então, esse é um dos exemplos de estudos que tentam melhorar os tratamentos já convencionais. Então a gente pega um quimioterápico e dá um jeito dele só para o tumor, né? Não ir para o resto do corpo. Então, tratamento tem, respondendo a pergunta, tem tratamento para câncer terminal, só que é isso, é tão tóxico que não é tão eficaz assim, entende? Tá, eu acho que eu esqueci a Maria Berenice. Qual a sua pergunta, Maria Berenice? Não sei, não achei aqui. Gente, quem não sabe, eu fico chamando José porque ele tá me ajudando aqui, né? Porque ele fica acompanhando as perguntas aí e joga na tela. Eu só vi qual é o nome da sua empresa. É Spectrum, o nome da empresa. Spectrum. Eu vou pedir para o José colocar aí depois, tá? Em algum lugar, peraí. Não sei se tem como. Mandei para ele e eu acho que ele vai passar para vocês depois os dados. Caruso Sebastio. Tá. Maria Berenice, ela perguntou se um caroço sebáceo pode ser câncer. Só que isso aí vai depender de exames, biópsia e coisas do tipo, né? Eu acho melhor não entrar nessa parte, porque eu fico falando sobre informações de qualidade, sabe? Então, as coisas que eu não tenho certeza, eu acho melhor não entrar nesse assunto. Eu acho melhor perguntar para o seu médico ou coisa do tipo. Porque realmente eu não sei o que é um caroço sebáceo para você, o que você está pensando disso. Tá bom? Mas só isso, só essa que realmente eu prefiro não responder porque, né? Estou falando sobre fake news e vou falar uma informação errada aqui. Tá? Então é isso, gente. Obrigado. Já estão me mandando mensagem aqui para eu que passou do tempo. Tá? Obrigado, a gente se vê. Se precisarem de alguma coisa, mandem mensagem ou sigam lá no Instagram da empresa e podem mandar por lá também. Eu sempre estou olhando. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até mais. Tchau.